Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Bora Meditar, um podcast feito para você que quer aprender a meditar ou que quer entender que troço é esse que está na modinha agora. O meu propósito aqui é desmistificar a meditação e te dar autonomia para que você possa praticar sozinho, sem ajuda de aplicativos ou de meditações guiadas. Eu, que é o Sarinho, serei sua host e será um prazer estar com você. Então, bora meditar? Oi, gente, bem-vindos ao que eu estou chamando de primeiro episódio da nossa série. Se você está chegando aqui agora, eu peço para que você dê uma olhadinha no episódio anterior, chamado Aquecendo, que são algumas dicas que eu passo e uma pequena conversa que eu tenho com vocês para entender alguns ajustes que precisam ser feitos antes de você começar a meditar. Eu acho que ajuda bastante você ouvir o episódio anterior, para que a gente então possa começar a praticar a partir desse. Tudo bem? Então a gente começa esse primeiro episódio, eu vou pedir para que a gente então sente numa postura confortável, a coluna ereta, lembra a questão dos ombros, eles devem estar para trás, encaixados para baixo, longe das suas orelhas. Lembra de ter os seus dois pés no chão, se você estiver sentado na cadeira. É preciso que você esteja com uma postura atenta, né, alerta, mas sem tensão. Se você resolveu sentar no chão, na sua almofadinha ou no chão mesmo, eu deixei lá o link para as posturas ideais, né, sugeridas para que você possa ter uma estabilidade na sua postura. Então, se ajusta, senta e vamos lá. Vamos fechar os olhos. Se você sentir algum desconforto em fechar os olhos, você pode manter eles semi-abertos, não tem problema. Lembra apenas só de olhar 45 graus para baixo, num ponto fixo. E vamos fazer aqui uma inspiração e uma expiração bem lenta e profunda. Que é uma respiração que vai nos ajudar a pausar, a chegar nesse momento. Mais uma vez, a gente inspira e expira lenta e profundamente. Faça a sua respiração bem lentamente, o máximo que você conseguir. Aproveita para perceber se você sente algum incômodo no corpo, se tem alguma dor, se você percebe alguma tensão. Já vai fazendo esse check-in, vai notando. De novo, eu faço uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. Traz sua atenção para o seu peito, para a região do seu coração. E a gente lentamente vai pausando, vai relaxando. De novo, inspira e expira lenta e profundamente. E aos pouquinhos vai abrindo os olhos. Vai sentindo seu corpo, para que a gente possa então começar o nosso primeiro episódio. Os nossos episódios, eles vão ter sempre uma estrutura, um pouquinho de teoria, que eu acho importante para a gente poder contextualizar a nossa prática, e um pouquinho da prática, da técnica mesmo, para que vocês possam ir praticando, né? A ideia, a minha sugestão é que vocês não escutem os episódios um seguido do outro, que vocês possam, pelo menos ao intervalo de uma semana. Então, escuta o episódio, pratica, e depois, na semana seguinte, escuta o segundo episódio e assim por diante, tá? Porque eu acho que isso vai poder trazer uma prática mais consolidada para vocês. E dúvidas, questionamentos, querendo compartilhar qualquer coisa,
podem me escrever, terei maior prazer em responder, em ouvir as mensagens de vocês, até porque isso ajuda também a montar os próximos episódios, tá? Bom, então a gente vai começar a falar um pouquinho, já que a gente está falando de meditação, a gente tem que falar da mente, né? Lembra que no episódio Aquecendo, eu falo justamente que o que eu entendo por meditação, e o que a gente vai fazer aqui agora, é um exercício, é uma ginástica para o nosso cérebro, para a nossa mente, né? E essa ginástica, na verdade, é o que a gente pode chamar de neuroplasticidade, né? A meditação, ela acaba ajudando muito nesse processo, que acaba alterando, muitas vezes, a estrutura do seu cérebro. Se você for um meditador assíduo e frequente, você tem ganhos com essa meditação. Eu não vou entrar muito também nesses conceitos, porque eu acho que não cabe aqui a gente discutir a fundo, mas quem nunca ouviu falar em neuroplasticidade é justamente essa capacidade que o nosso sistema nervoso tem de mudar, de se adaptar e de se moldar, né? Tanto no nível estrutural como funcional também, né? E ela pode funcionar de formas diferentes, a neuroplasticidade. Você pode ter novas conexões no seu cérebro, né? As sinapses, você pode ter produção de novas células, e você também pode moldar as conexões existentes, né? Essas sinapses que já acontecem, ou seja, tornam o seu cérebro mais eficiente. Então, os estudos de meditação mostram justamente que a meditação de mindfulness, ela atua nessa neuroplasticidade. E aí a gente está falando de 2 objetivos, né? Então é sempre bom a gente lembrar, quando a gente for sentar para meditar, por que eu estou sentando aqui, né? Por que eu estou fazendo isso? E aí, lembra de que você tem 2 objetivos importantes. Um é você entender como a sua mente funciona, que é o que a gente vai começar a chamar de metacognição. E a segunda é você treinar justamente essa sua mente, né? Para que ela não domine você, mas que você possa dominar a sua mente. E aí eu estou falando muito de mente, e do que é exatamente a mente, né? Algumas pessoas podem perguntar. Eu também não vou entrar, porque existe uma grande discussão, você não tem um conceito fixo do que seja a mente humana. Você vai encontrar diferentes definições, provavelmente, dependendo da escola que você esteja trabalhando, né? No budismo mesmo, você tem algumas definições. A própria neurociência tem algumas definições, né? Você tem pesquisadores que entendem que mente, por exemplo, é um fluxo contínuo de padrões mentais. Esse é o Damásio de Jesus, que é um neurocientista português, e é esse conceito que eu vou trabalhar aqui com a gente, né? A mente não é uma coisa, né, que a gente possa dizer que está localizada em um determinado lugar, por exemplo, mas é um fluxo contínuo de padrões mentais. Essa coisa da mente também, geralmente a gente também associa ao cérebro, né? Mas não necessariamente. De novo, você vai ter escolas que vão entender que a mente, por exemplo, se localiza no coração, para algumas tradições. Então, só para a gente entender que a gente não está falando de nada muito matemático, né? 2 mais 2 igual a 4, a gente está trabalhando com alguns conceitos, e o meu conceito de trabalho vai ser esse, tá? É um fluxo contínuo de padrão mental. Muito bem, então vamos trabalhar com a nossa mente. E a partir desse fluxo contínuo de padrões mentais, algumas coisas a gente pode afirmar, né? Que a mente humana, ela trabalha como se fosse um pêndulo, né? Esse fluxo. E é um fluxo que a gente vai começar a perceber ao meditar que ele está sempre ou no passado ou no futuro. Ou seja, ou você está o tempo inteiro lembrando de coisas que aconteceram, ou você está projetando coisas que irão acontecer, né? Você está imaginando coisas que podem vir a acontecer. Então, a gente fala que nossa mente, na verdade, ela funciona como um pêndulo, né? O tempo todo lá no passado, lá no futuro. E isso é uma oscilação, né? É uma das características da nossa mente, ela é oscilar, né? Ela fica oscilando e divagando também, né? Randomicamente.
Tanto que no budismo usa-se muito o termo mente do macaco, né? Por que mente do macaco? Porque é como se fosse a mente do macaco louco, é como se fosse aquele macaco que está na árvore e fica pulando de galho em galho o tempo inteiro, né? Dificilmente você vê um macaquinho lá paradinho, quietinho. Ele está sempre pulando, vai para um galho, vai para o outro, vai para uma árvore, pula, e assim é a nossa mente, né? Então, um dos trabalhos que a gente faz através da meditação é justamente tentar trazer essa mente para o momento presente, né? Tirar ela do passado, tirar ela do futuro e fazer então com que ela venha para o momento presente, que é onde de fato a vida está acontecendo, né? Por isso que a meditação ela ajuda muito às vezes nos processos depressivos das pessoas com depressão ou com ansiedade, porque a tendência de pessoas depressivas ou em momentos de depressão é ficar muito no passado, né? Naquela melancolia, ficar lembrando de coisas que aconteceram. Ao mesmo tempo, também pessoas muito ansiosas têm essa projeção do futuro, né? Então, fico o tempo todo projetando coisas que podem vir a acontecer no futuro. E por isso que ela funciona, porque quando a gente traz a mente para o presente, para o que está acontecendo agora, né? Para o que é de fato e não para suas projeções, isso traz uma tranquilidade, um relaxamento quase que instantâneo. Então, isso é muito importante quando a gente agora começar nos nossos exercícios, a gente começar, por exemplo, a observar esse tipo de comportamento da mente, né? Então não se assuste se você começar a perceber, nossa, mas minha mente está sempre pensando um monte de coisa no futuro ou um monte de coisa no passado. Bem-vindo, essa é a nossa mente e é assim mesmo que ela funciona, né? Muito o tempo todo. Bom, vamos agora fechar novamente os nossos olhos, ou novamente, se você quiser deixar eles abertos, semi-abertos, tudo bem. A gente se ajeita novamente para que a gente possa começar então o nosso exercício. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse momento você pode, antes de fechar os olhos, você pode botar a mão bem abaixo do seu nariz, na entrada das suas narinas. Leva o seu dedinho lá e sente essa região acima do seu lábio superior, abaixo do seu nariz, essa região pequenininha, né, que é onde a gente tem o nosso bigode. Você coloca a mão e sente essa região, né? Sente bem essa entrada de cada narina sua, da sua narina direita, da sua narina esquerda, leva o seu dedo lá e percebe essa região. Muito bem. Essa vai ser uma região bastante importante de agora em diante, porque essa é a região onde a gente vai começar a focar a nossa atenção. Então, a gente vai novamente fechar os olhos ou deixar os olhos semi-abertos, semi-fechados. E a gente gentilmente vai levar a nossa atenção para essa região. Se você fechou os seus olhos, você pode inclusive fazer o movimento do seu globo ocular olhando para essa região. Então, mesmo de olhos fechados, você faz esse movimento olhando para essa região abaixo da entrada das suas narinas. Se você está com seus olhos semi-abertos, olhando a 45 graus, você pode só levar a sua intenção para essa região, observar essa região. E começa a notar o ar que entra e o ar que sai. Observa. Nesse momento, a gente não vai mais manipular a nossa respiração como a gente fez no início. A gente vai apenas observar. E aí eu vou pedir que você observe com curiosidade, com aquele olhar, como se fosse o olhar da criança que está aprendendo coisas novas, aquele olhar com frescor. E começa a observar a sua respiração, esse ar que está entrando, e esse ar que está saindo das suas narinas.
Veja se você consegue perceber o volume de ar que entra o volume de ar que sai. Você pode notar também a temperatura desse ar que está entrando. E a temperatura do ar que está saindo. E se você se desconcentrar, não tem problema. Volta gentilmente a sua atenção para essa observação. Lembrando que o seu objetivo agora é apenas esse, é apenas observar o ar entrando e o ar saindo pelas suas narinas. Se você tiver muita dificuldade de perceber essa entrada e saída do ar pelas narinas, você pode então levar a sua atenção para o movimento do seu abdômen, para o movimento de subida do seu abdômen ao inspirar e o movimento de descida do seu abdômen ao expirar. Mas eu peço que você não fique trocando. Escolha apenas se você vai observar o ar entrando e saindo pelas suas narinas ou se você vai observar o ar entrando e saindo com o movimento do seu abdômen. Uma vez que você tenha escolhido o ponto, fica com ele até o final da prática, ok? Continue observando, prestando atenção. Se quiser, você pode observar o ar entrando e saindo pela sua narina direita, por exemplo. Foca apenas na sua narina direita. E depois você pode levar a sua atenção para a sua narina esquerda, observando o ar entrando e saindo pela sua narina esquerda. Percebendo que a sua mente divagou, que a sua mente perdeu o foco, não tem problema nenhum. Gentilmente você traz a sua atenção para a sua respiração. Se pensamentos invadirem a sua mente, tudo bem, faz parte. Você vai deixar esses pensamentos de lado e você vai voltar a sua atenção para a sua respiração. Para o ar que entra e para o ar que sai.
Mantenha o foco na respiração. E você pode, por exemplo, mentalmente, para ajudar a sua concentração, você pode começar a toda vez que você inspirar, você mentalmente vai repetir, inspirando, inspirando, inspirando. E ao expirar, você vai repetir expirando, expirando, expirando. Você pode também contar até 9. Então, mentalmente, você vai contando 1 a cada vez que você inspira, 1 a cada vez que você expira, 2 quando inspira, 2 quando expira, e assim seguindo até o 9, e depois voltando a contar 1. E se no meio do caminho você se perder, você volta a contar 1 novamente. Essas são algumas dicas que te ajudam a concentrar a sua atenção na sua respiração. Mantenha o foco na sua inspiração, na sua expiração, observando o subir e descer do seu abdômen, o ar que entra e o ar que sai das suas narinas. Faça uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. Novamente, inspire e expire lenta e profundamente. No seu tempo e no seu ritmo, vai abrindo os olhos, vai novamente se percebendo no ambiente onde você está. Vai se mexendo, pode mexer os pés, as mãos, se esticar. Se você estiver sentado, estica as pernas. Tudo isso de forma bem gentil e ainda lentamente, ainda no ritmo da sua inspiração, da sua expiração. Então, foi fácil? Foi difícil? Sua mente viajou muito? Você percebeu que muitos pensamentos te invadiram? Ou não? Ou você conseguiu concentrar? Tudo isso faz parte. Não tem nada errado. Muitas vezes, quando a gente começa a meditar, a gente fica com muito medo de estar meditando errado, né? E depois a gente percebe que não existe isso, né? A meditação também é um grande momento onde a gente acolhe tudo que acontece. Então, não existem metas a serem atingidas, não existe nenhum lugar para ir, não existe nada para a gente exatamente fazer. É simplesmente esse processo de observação, esse processo de olhar para dentro,
esse processo de começar a perceber esses movimentos internos da nossa mente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pratiquem. Como eu falei lá no Aquecendo, é muito importante que você estabeleça uma prática diária, pelo menos de 5 minutinhos, para que você possa ir se acostumando e tornando um hábito e educando a sua mente. Então pratique, dúvidas pode me mandar, pode me contactar e até o próximo episódio.